Salve, salve galera, bom dia com alegria, né? E simbora falar hoje desse nosso personagem incrível aqui, galera, Canon de Gêmeos. E é isso, pra galera que tanto pediu pra falar sobre ele, né? Que ele chega no global. Então simbora para ler as habilidades dele e mostrar quais cartas, relíquias são melhores para ele, certo? Então simbora falar das habilidades. Causa 80% de dano psíquico ao inimigo mais próximo, considerado dano de habilidade. 2. O Explosão Galáctica, né, galera? E junto com o Saga tem um combo. Bora lá. Puxa um meteorito em direção ao alvo, causando 180% de dano físico aos inimigos ao redor, com 40% de chance de aplicar atordoamento, né? 2 segundos, considerado dano de habilidade. Esse é o meteoro de ataque básico, né? Aí o especial. Causa um total de 176% de dano físico a todos os inimigos, galera. Então é um especial mais um, né? No estilo do Athena Exclamation. E que pega todo mundo. É um personagem arqueiro, né? Com pouca vida, mas com muito dano, galera. Então, já deixa aí, né? O seu like e comenta se você vai pegar o Canon ou se você vai guardar pro Doco de Libra, Pandora, enfim. Aí no nível 3, dano físico. Dano físico causado é aumentado para 220% após cada uso de habilidade suprema. A chance de liberar quaisquer habilidades adicionais é aumentada em 10%. Muito bom. Desbloqueia o ataque normal. Punho de ilusão teletransporta para trás do inimigo mais distante, causando 112% de dano psíquico aos inimigos na linha reta em que se encontra, considerado dano de habilidade, com 30% de aplicar confusão por 3 segundos. Né? Aí no nível 3 causa tudo isso. Aí aqui, ó, dano de área, controle, Satã Imperial. Com 5 inimigos aleatórios como alvos, atravessa o campo de batalha 5 vezes, causando 180% de dano psíquico aos inimigos no caminho, com 40% de chance de aplicar confusão por 4 segundos, considerado dano de habilidade. Aí tá aqui no nível 3. E é uma habilidade muito boa, galera, porque faz o adversário ficar caminhando de um lado para o outro no mapa, sem poder usar qualquer habilidade contra a gente, né? Durante 4 segundos. Aí se você tem um Saga de Gêmeos na partida que também faz isso, você tem um Canão Marinho que também faz isso, então coloca ali eventualmente na partida. Uma hora o Saga faz isso, uma hora o Canão faz isso, uma hora o Canão Marinho faz isso. Então é muito bom isso aqui, galera. Punição ilusória. Desbloqueia o ataque normal, punição ilusória, causa 176% de dano físico ao inimigo mais próximo, considerado dano de habilidade. Aí tá aí no nível 3. Aí a habilidade adicional aqui, dano de área. Causa 9 explosões em linha reta à frente, causando 190% de dano físico aos inimigos em uma pequena área considerada dano de habilidade. Aí tá aí, ó, no nível 3 também. Desbloqueia o ataque normal, distorção dimensional, causa 144% de dano psíquico ao inimigo mais próximo, considerado dano de habilidade. Aí tá outra aqui, que é dano, controle do deslocamento. Seleciona aleatoriamente o inimigo da fileira dianteira, né? E o inimigo das fileiras central ou traseira. Se houver menos de 2 inimigos, o efeito não ocorre. Então ela só funciona essa aqui quando tiver os 5 personagens na play, né? Ele manda para outra dimensão um adversário e faz ele trocar de posição com o outro. Beleza? Dano de habilidade do próprio aumentado em 10%, causa 10% de ataque adicional a cavaleiros da classe tanque, ó. Olha aí, ó. Contra tanque ele vai causar 10% a mais de dano, galera. Beleza? Ao atacar inimigos, o dano causado aumenta em 6% para o debuff no inimigo até um máximo de 30%. Aqui eu vou colocar, né, liberar. Aí aqui é quando ele tá uma estrela vermelha, galera. Acende um cosmo ardente, aumentando a velocidade de ataque em 50% por 15 segundos, efeito passivo. Ao ser afetado por controle, ele remove todos os efeitos de controle negativos e de dano contínuo e usa imediatamente queima do cosmo, intervalo de ativação 30 segundos. Olha aqui, olha, a partir de uma estrela, ele já consegue remover controle, dano contínuo, né, envenenamento, incinerar que ele estiver tomando. E bora ver as outras aqui, bora ler o número 7. Após cada liberação, utiliza um cosmo extremo para provocar uma enorme explosão, causando 200% de dano físico
a todos os inimigos e reduzindo a sua defesa física e psíquica em 100% por 3 segundos. Durante a fase de preparação deste efeito de habilidade, não é possível usar a habilidade suprema. Beleza? Então essas são as habilidades dele. Aqui vamos nessa saga aqui, né? De conseguir o despertar dele. Aqui as coisinhas dele e aqui os vínculos, galera. Ó, com o canon marinho, ele tem mais velocidade de habilidade por 15% por 10 segundos, né? Outra dimensão. Com o Lone, o maninho do chicote, o dano psíquico e físico causado por ambos aumentam em 8%. Com Saga de Gêmeos tem o especial e tem mais PV e ataque. Aí, ó. Causa 200% de dano físico em todos os inimigos, causando arremesso, né, e queda por 1,5 segundo. Causa 100% de dano psíquico adicional ao inimigo com menor porcentagem de vida. 30% de todo o dano causado por essa habilidade é convertido em escudo. Olha aí que maneiro. Além dele bater, né, além de causar arremesso, queda, ainda dá escudo, né? Cada vez que essa habilidade é usada, Saga recupera uma quantidade de vida igual a 100% do ataque de Canon. Então por isso que é incrível. Por mais que a pessoa fala, não, vou colocar o Canon na play e o Saga no suporte. Mas olha aí o quanto o Saga de Gêmeos também se beneficia se ele estiver em campo. Após entrar em campo, a taxa de recuperação de Fúria de Canon aumenta em 20% e Saga causa 20% a mais de dano a tanques. Aí tá aí no nível 3 aí também, galera, ó. E o Meteoro, conforme eu já li na outra. Aí com o Saga e a Saori, ele também tem um vínculozinho, né? E vamos falar, galera, também dessa parte de talentos aqui, ó. Aqui funciona da seguinte forma, é um grátis, um pago. Um grátis, um pago. Aí o pago que eu falo é com a cópia dele, ó, que vocês vão precisar adquirir. Eu tô juntando aqui, eu tô com pouco, inclusive, no momento, para eu colocar no meu Saga de Gêmeos assim que eu chegar no nível 110. Beleza, galera? Então essa é a parte de talento, ele fica com mais aumento crítico. A armadura, galera, eu tenho todo esse trabalho aí para fazer, certo? Vou ler aqui para vocês também as coisinhas de Cosmo dele. Está bloqueado, né? Mas deve fazer coisas incríveis. E simbora falar aqui de cartas e relíquias. Então, galera, essas são as cartas que eu estou usando no momento, mas eu poderia trocar essa por aquela carta do Máscara da Morte, que dá aumento de dano do especial, né? Quando ele causa dano do especial para mais de 3 personagens, aí o dano aumenta. Vou ler aqui para vocês ela, ó, não tem... É uma carta magnífica, galera, eu tenho que ir atrás dela. Assim que tiver o evento, ó, ela aqui, ó. Se a habilidade suprema atingir todos os alvos ou atingir 5 ou mais inimigos, o dano da habilidade suprema é aumentado em 14%. Perfeita para ele, perfeita para o Radamantes, perfeita para o Saga Sapuris, perfeita para o Thanatos, certo? Bora voltar nele aqui. Invisibilidade, galera, na minha visão, tem que ter de qualquer jeito. Por quê? Ele é um personagem muito frágil. Vocês podem lembrar, lá no passado, quando a gente usava o Aioros, e o Aioros causava um dano absurdo. E todo mundo usava o Aioros com a Saori. Então, tinha uma chance naquela época, do nosso Aioros explodir o Aioros adversário lá com 5 segundos de luta com especial, ou matar a Saori adversária lá do time especial. Mas tinha uma chance do cara também fazer isso com a gente, certo? Então, invisibilidade tem que ter de toda forma. Essa tem que ter de toda forma. Aquela do Máscara da Morte, eu colocaria ali também que... Não vou dizer que sem ela o Canon não vai brilhar, mas ele brilha bem mais com ela, né, galera? Porque, olha aí, o dano do especial dele vai atingir os 5 adversários. E com aquela habilidade, cada vez que ele for soltar o especial, imagina isso numa partida mais longa. É 14% a mais de dano em cada vez que ele for soltar o especial. Então é incrível. Aqui é velocidade de habilidade. Ele por si só, 7 estrelas vermelhas, ele já vai ficar bem velocista, né? Mas se você quiser aumentar, ela vale para todo mundo, galera, essa carta aqui. Para suporte e para personagem de dano, beleza? Aí aqui de crítico, padrão. Mas você pode avaliar aqui em colocar, galera, a Shiryu Guardião de Libra. Então vou falar para vocês aqui como seria, ó. Essa aqui não pode ficar sem, essa eu manteria. Aqui eu colocaria aquela do Máscara da Morte que eu mostrei para vocês.
Aqui eu colocaria aquela do Shura, né? Do dano, do crítico, do punho do Shura, sabe? Que tá o Shura em pé, assim, que causa dano contra os adversários que tem escudo. Aí aqui seria o Guardião de Libra. E essa aqui eu manteria, ainda colocaria pelo menos umas 3 estrelas vermelhinhas. Ou uma estrela vermelhinha, né? Isso daqui a um tempo, galera. Pode ir no seu tempo, pode ir na boa, beleza? Então é isso. Esse é o nosso vídeo. Deixa o like, se inscreve se você não for inscrito. Apoia a gente, né? Se você quer vender, doar ou comprar uma conta, sinta-se à vontade para entrar em contato comigo. E estou disponível para avaliação de conta todos os dias. E você que só joga na versão global, tem um link na descrição para você já baixar o nosso jogo aqui na versão chinesa, com 45% de desconto de forma permanente, no idioma que você quiser. Você pode continuar jogando a versão global, mas se você quiser testar, conhecer aqui a versão chinesa, é isso. Tem o meu Discord na descrição para você entrar, tomar um café, conversar comigo sobre o jogo, quando você quiser fazer as diárias, né? E é isso. E a relíquia para ele, galera, pode ser essa, porque é muito fácil de conseguir. Aqui tu piscou, tu vai botar ela 5 estrelas, padrão. Agora já a espada Balmung, se você fosse colocar nele, é mais cara, né? É demorado. E é isso, são as relíquias que eu colocaria, né? Fica à vontade para deixar a sua sugestão nos comentários sobre o que você colocaria. Tranquilo? E esse é o nosso vídeo. Gostou? Deixa o like. Qualquer coisa, qualquer dúvida aí, sinta-se à vontade para mandar mensagem. E tamo junto, é nóis. E o Doco cantou aí 6 estrelas vermelhas. E é isso, galera. Só alegria e Deus no coração. Galaxian Explosion! お前たちが何百人かかろうと無駄だ。